Prazer de receber aqui na Algo Novo o pastor Neilson Santos, que é da Segunda Igreja Batista em Três Rios. Está com a gente aqui, daqui a pouquinho estará falando, né, das festividades, um fim de semana aí de festas, né, na Segunda Igreja Batista. E eu tenho certeza que vai trazer uma palavra para edificar a nossa vida nessa manhã de quinta-feira. Bom dia, pastor Neilson, seja bem-vindo ao Palavra de Vida, na Algo Novo, tudo bem? Bom dia, querido. É um prazer muito grande estar com vocês aqui e compartilhando esse momento de fé, esse momento de comunhão com o Senhor. Mando um abraço para toda a Cibatrim, que é a Segunda Igreja Batista Três Rios, cada membro, cada ovelha querida, e a todos vocês ouvintes também. Que Deus abençoe e fale tremendamente seu coração da palavra do Senhor, daquilo que vamos ministrar. Amém, amém. Pastor, os irmãos que de repente não conhecem ainda, os ouvintes não conhecem ainda o senhor, começou o seu ministério, conta pra gente um pouquinho da sua história de vida no Evangelho. Eu vim na família cristã, eu sou baiano, família baiana, vim para cá pro Rio em 71, fomos para a igreja PIB em Chatuba, Mesquita, no Rio. Bênção aquela igreja onde crescemos, desenvolvemos nossa vida na igreja, né, no trabalho, embaixador do rei, nas organizações, trabalho. A igreja sempre me confiando responsabilidades, a ponto de depois me colocar como pastor, né, me indicar como pastor. Eu fui pastor lá por 11 anos, então marcou muito a minha vida, aquela igreja muito abençoada, muito querida, né. Depois eu vim para a PIB de Nilópolis, depois a Teresita que me chamou para o ministério, eu vim. Era um tempo de Deus marcante, mas eu não aceitei. Foi interessante, algo que muito marca muito isso. E eu retornei, e aí Deus trabalhou minha vida, algo precisa ser trabalhado. E a igreja aqui me chamou, perguntou se eu estava disponível de novo, me chamou. Então era algo de Deus mesmo. Então eu sinto que hoje estou em Três Rios, porque ela é pela vontade de Deus confirmada. É plano dele estar aqui. Já estamos há 18 anos ministrando aqui na cidade, na segunda igreja abençoada, que tem crescido, tem influenciado, tem revelado realmente Cristo a cada dia. E é uma inspiração. Então nos inspira a estar cumprindo o ministério do Senhor. Sou casado com a Eliane de Oliveira Santo, uma mulher de Deus que me acompanha no ministério essa longa dessa vida, né? Meus filhos, o Neilson Júnior, que é o pastor da juventude, e o Emanuele, nutricionista, serva do Senhor que ministra na adoração, e o Lucas, que é o baterista e coordena toda a parte de divulgação da multimídia da Cibatrim, com toda a equipe lá da igreja, né? E os demais, que cada um trabalhar na igreja, assim, costumo dizer que é uma igreja em movimento. Ela trabalha a semana inteira, diariamente. Então é uma inspiração. Louvo a Deus para minha família, meus irmãos queridos, Ney, Afro, já estão conosco, né? Meu irmão mais velho já o Senhor levou, meu pai e minha mãe também. Mas são servos de Deus também, meu irmão lá em PIB, no Meia, e a Frutinice na PIB em Nilópolis. Então uma família que Deus abençoou, gerações que tem vindo, agora com os sobrinhos. Sou vovô agora há pouco tempo, filho do Neilson Júnior, pastor Neilson Júnior. A Helena, manda um beijão para ela e para a família, para todos. Que Deus abençoe. É uma alegria ser usada pelo Senhor, estar no tempo de Deus. Tem uma história de vida também muito marcante, de livramento da morte, 2002, outro momento, quem sabe, te compartilha. Então é prova de que Deus está nos usando, que está nos dando oportunidade. A oportunidade que Ele nos dá de vida, querido e querida, é para o louvor e para a glória de Deus. É para servir a Ele, é para proclamar o nome dEle, porque o nome dEle faz toda a diferença. Então vale a pena servir ao Senhor. Amém. Cibatrim que está completando 55 anos. 55, uma história muito bonita. Desses 55 eu estou ali há 18. Ela é organizada no dia 13, amanhã, de junho de 1970. Vários pastores já passaram por aí, colegas, ministério, e uma história muito bonita nessa cidade, né? Tem os ministérios que atuam, trabalham. Agora, recentemente tivemos que parar um pouquinho um projeto, mas tem um projeto de Evolução do Amor, que já alcançou pessoas em situações de ruas. Hoje alguns até membros da igreja, tem um membro da igreja que foi resultado disso. Uma igreja ativa, com encontro de casais, com a juventude, adolescente, coro, música. Então uma igreja que está muito ativa e agora envolvida nessa celebração aí da Massa de Caldo, depois nós vamos falar sobre ela, né? Maravilha. Entre celebrando, nós estamos lançando a segunda festa, né? Que estão sendo bênção, a igreja envolvida, todos participando, se doando. Eles estão doando os produtos, estamos levantando recursos, porque nós estamos querendo ampliar. Nós estamos no ano da expansão, a expansão da palavra, da vida, mas também do espaço físico. Então nós estamos desejosos ali de adquirir uma propriedade, ampliar também o espaço. Estamos pedindo, diz o Senhor, e nós fazemos isso. A igreja vive disso. A igreja, ela precisa suplicar isso, compartilhar, né, doações ou serviços, para poder a gente alcançar os objetivos. E Deus sempre à frente. E aquilo que for de Deus, Ele vai confirmar e vai abençoar. Então, se você estiver conosco, vai estar também nos abençoando nesse ministério da expansão da palavra de Deus.
Que benção. Daqui a pouquinho, então, a gente vai estar falando aí das novidades desse fim de semana de festas, né? Lá na Cibatri. Maravilha. Pastor, tá bom então para a palavra? Vamos embora. Amém. Eu já até compartilho a palavra nessa oportunidade, baseada no tema desse ano que nós temos, mas antes eu preciso falar do tema que foi do ano passado, da igreja. Todo ano eu tenho trabalhado com a igreja um tema, né? Eu vou falar só desses dois, que são vários, mas no ano passado nós falamos sobre ser semelhantes a Jesus. Trabalhamos com a igreja muito esse tema, e eu compartilho hoje um pouquinho com vocês nessa manhã, baseado ali em Efésios 5:1, que vai dizer assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Então nós trabalhamos muito isso, e lembrando, né, porque na verdade a vida cristã, na igreja, eu costumo dizer, quando a gente prega, ministra a palavra, eu estou fazendo isso aqui agora também, a gente pode estar ensinando e exortando. Ensinando, quando você ouve uma coisa, você fala assim: eu nunca ouvi falar disso, ninguém me falou, então você está aprendendo, né? E a gente sempre aprende da palavra de Deus. E a exortação é que a gente já sabe, já ouviu, está na Bíblia, já leu, alguém já pregou, já falou, mas a gente está meio esquecidos. Então traz a lembrança, né? Então talvez para muitos aqui eu esteja exortando, mas talvez, quem sabe, para muitos também ensinando, né? Que não sabe, essa palavra está ali, Paulo escrevendo aos Efésios, né? Lembrando essa verdade. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no. Então o Senhor é nosso referencial, e nós trabalhamos muito isso. Quando a gente quer entender uma referência, uma base que a gente tem, por exemplo, de espaço. Eu estou aqui num espaço abençoado, bonito, e tem uma metragem, né? Largura, comprimento, tal. Qual é a medida padrão desse espaço aqui? 1 metro. A gente aprende, sabe disso. Qualquer criança vai na escola vai aprender isso. Aí você vai para a questão da caixa d'água. Quantos litros tem aquele espaço ali, aquela caixa ou aquela piscina? Aí qual é a medida padrão? O litro, né? E aí você vai fazer o cálculo e tal. Quando a gente vai olhar para a nossa vida cristã, a gente precisa ter um padrão. E às vezes a pessoa tem um padrão de uma pessoa, de um líder ou de alguém, e aí acaba falhando, porque nós falhamos, né? Erramos. Mas quando a gente olha para o Senhor, então Jesus é o nosso padrão. Se você quer saber se você está bem na sua vida cristã, está cumprindo a vontade de Deus, o propósito de Deus, olhe para Jesus. Ele é o nosso referencial constante e permanente. Então nós trabalhamos muito isso, né? Recordando e lembrando isso. E esse ano nós estamos dando prosseguimento, revelando Cristo ao mundo. Então, uma vez que você se assemelha a Ele, aprende que você precisa ter as características dele na sua vida, você precisa revelar, você precisa mostrar acerca dele. As pessoas precisam ver Cristo em nós, né? Até mesmo antes de falarmos, né? E aí o nosso texto básico está lá em Romanos 8, versículo 19. E o tema do ano é revelando Cristo ao mundo. E a divisa diz assim: pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia que os filhos de Deus serão revelados. Olha que tremendo isso. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa. Tem tanta expectativa no mundo de tanta coisa, né? Tecnologia, o que é que vai ser descoberto novo agora, uma novidade, mas a maior expectativa do mundo que eles aguardam é a gente que tenha a semelhança do Senhor Jesus, o conhecimento da verdade, revelar Ele, manifestar em nossas atitudes, procedimento, relacionamento, nesse mundo caótico, difícil que estamos vivendo aí, maldade, violência, descrença. Nós precisamos reverter isso e revelar o contrário disso. Precisamos realmente viver um padrão segundo a vontade de Deus. Precisamos revelar isso para o mundo, porque o mundo está aguardando com expectativa a nossa manifestação como filhos de Deus. Então, querido e querida, revele a palavra de Deus, revele suas atitudes, seu relacionamento. Hoje é o dia dos namorados, né? É uma oportunidade de você, como esposa e esposa também, porque sempre está namorando, cuidar. Hoje de manhã já amanheci recebendo uma mensagem linda da minha esposa, recordamos 37 anos de namoro, embora 35 de casados, né? Então, lindo. Então, isso, é você fazer o diferente. 37, 35 com a mesma esposa. Eu costumo dizer, queridos, eu tenho a aliança, essa aliança aqui é a 6ª aliança. Fiz situações, fui do Rio, aquela situação de assalto, mas a esposa é uma só. Então, tudo bem, talvez você esteja no 2º casamento, 3º, mas permaneça nisso aí, trabalhe, faça aquilo que o Senhor pede para você fazer, para você ser, né, no relacionamento com os filhos, com o cidadão, com os outros, né, cuidando, zelando. Então, nós precisamos fazer isso, precisamos revelar, porque no momento, mais do que nunca, o mundo está realmente aguardando a revelação dos filhos de Deus, a nossa maneira de proceder, mesmo essas condutas erradas,
totalmente oposta aos mandamentos do Senhor, e às vezes alguns estão se deixando influenciar, relacionamentos ilícitos, que Deus não abençoa, que Deus não concorda, que não está na bênção do Senhor, por mais que alguns estejam até, forçando a leitura bíblica, criando Bíblia, ou igreja, utilizando o nome igreja, mas não sendo a igreja do Senhor Jesus, e estabelecendo liderança, pessoas em atitudes contrárias à palavra de Deus. Não pode ser. A Bíblia não precisa ser mudada, ela alterada, ela precisa ser praticada, vivenciada em nossa vida diariamente. Conheça a palavra de Deus, querido. Você vai ouvir a palavra na sua igreja, onde você estiver, acompanha se a Bíblia está confirmando aquilo que está sendo pregado. Na igreja eu sempre falo, estou pregando, olha aí, você tem que levar a Bíblia, você tem que olhar, para que amanhã eu não fale alguma coisa que seja contrário àquilo que Deus tem revelado para nós. Então a minha palavra, realmente para você nessa manhã, é que você realmente seja semelhante a Jesus, tenha Ele como seu referencial, e dessa forma você não vai se abalar a sua fé por nada. Pode vir as pressões, né? Domingo mesmo meu filho Nilson Júnior estava pregando, e ele estava citando sobre isso. Muitas pessoas às vezes vão ao encontro do Senhor pela emoção. É evidente que a emoção faz parte da gente ir, porque Deus toca no coração e tal, mas só pela emoção não sustenta. E ele estava lembrando muito bem, né? Nós precisamos pela razão, como Paulo vai falar ali em Romanos 12, né? Pela razão, pelo nosso entendimento, pela mudança de mente. Alguém que tem um encontro com Jesus muda a maneira de pensar, de agir, de proceder. Se não houver essa mudança, querido, você não vai suportar, não vai aguentar a pressão. Porque na verdade a vida cristã é estar nadando contra a correnteza, né? É exatamente isso. As pressões começam dentro de nós, ao redor de nós, todo o tempo. E nós precisamos realmente estar firmados no Senhor, na palavra. Realmente a palavra de Deus nos constrange, né? A palavra de Deus vai nos dizer isso, vai nos revelar isso. Mas a gente precisa realmente estar firme no Senhor, e precisamos estar semelhante a Ele e revelar a Ele nossas atitudes, procedimento e vivência. Então que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar te orientando, seja um servo, uma serva do Senhor, amém. Aperfeiçoe isso na palavra, esteja atento ao seu procedimento, maneira de vestir, andar, falar, de acordo com a vontade de Deus, que seja semelhante ao Senhor, que revele ao Senhor. Mas se você não tem ainda uma experiência de fé, peça ao Senhor para falar o seu coração, leia a palavra de Deus, não fique esperando a sua vida, não vou pegar esse do Senhor porque eu tenho uma coisa errada, a minha vida eu tenho um vício, Não, querido, exatamente isso é artimanha de Satanás. Você fala o seguinte: eu vou como eu estou, a situação que eu estiver, seja ela a mais difícil que for possível, eu vou para o Senhor assim: Senhor, me ajuda, porque Ele em nós, o poder do Espírito, e que nos faz vencer a pressão do maligno. Aquela palavra de Jesus em João 8,32: conhecereis a verdade vos libertará, né? E quando a gente vai para o teor original ali da palavra, do texto, né, do grego, vai estar dizendo: enquanto você está conhecendo, você vai mudando, você vai melhorando. Então nós também, como servos de Deus, precisamos conhecer, praticar e vivenciar essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, que faça você ser semelhante ao Senhor, e acima de tudo revele ao Senhor, faça o Senhor conhecido através da sua vida, da sua maneira de proceder e viver. Que Deus te abençoe e te fortaleça, graça, misericórdia e paz. Amém. Pastor Neilson Santos, da Cibatri, Segunda Igreja Batista em Três Rios. Amém. Amém. Pastor, vamos para a nossa oração nesse momento, amém? Você que se nos ouve nessa manhã, se una a nós em oração. É hora de a gente falar com Deus nessa manhã de quinta-feira com o pastor Neilson Santos. Amém. Pai de amor, muito obrigado, querido Deus, pelo dom da vida. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui desfrutando esse dom tão maravilhoso, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor. Quantos não amanheceram hoje? Mas tu está nos dando vida porque tu tem planos para nós, tem sonho para nós. E tu possa, ó Deus, manifestar a tua vontade, o teu querer. Visita a mente, o coração das pessoas que estão nos ouvindo. Talvez esteja em aflição, tristeza, preocupação, angústia, doença. Talvez também esteja em alegria, prazer, satisfação. Mas faz a obra que você vai fazer na vida de cada um, Senhor, de tal forma que seja feita a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Se uma porta fechar, posso entender que tu tem planos, tu está no controle. Se a porta abrir é porque também tu permite, ó Deus. Nada nós temos que não vem de ti. E nós somos gratos a ti por tudo que tu és, por tudo que tu faz por nós. Visita cada mente, cada coração, para entender também a tua palavra, Senhor, não se deixar levar
por erros, pela artimanha de Satanás, que está ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, mas que eu repreenda no poder do Espírito Santo, Senhor, e seja um dia de bênção, de paz, os namorados se relacionando no temor do Senhor, segundo o padrão do Senhor, os casados, os que estão namorando, noivos, que sejam abençoados desde já e que seja um dia de bênção, de comunhão, de confraternização, mas acima de tudo de temor a Ti, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bênção os acompanhe nesta manhã e sempre. A nossa oração e a nossa gratidão, perdoa nossos pecados, nossas falhas, tudo aquilo que às vezes impede de estar em comunhão contigo, por exemplo, pecado da omissão, aquilo que sabemos fazer, podemos fazer, não fazer, nos perdoa, Senhor, e nos dá essa oportunidade para que possamos continuar sendo instrumento Teu nesse tempo, nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Pastor Neilson Santos da Cibatri com a gente hoje aqui no Palavra de Vida. Que palavra abençoada para nós. Pastor, foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Palavra de Vida, né? Obrigado, mais vezes, mas antes do senhor se despedir, né? Okay. Vamos falar aqui do evento desse fim de semana, um fim de semana recheado de coisas boas lá na Cibatri. Dias 13, 14 e 15, 55 anos. Conta pra gente o que vai rolar nesse fim de semana, pastor. Então, amanhã é o nosso aniversário, né? 55 anos de organização da igreja, do templo ali, né? Os servos de Deus foram alcançados, muitos com suas histórias. E nós vamos estar ali celebrando o nosso Deus com a presença de um pastor que vai estar conosco, o pastor Elias, né? Ele vai estar conosco, Elias Crispim, ele é da Bíblia, primeira igreja batista em Anchieta. Colega nosso, foi na ovelha minha, no outro ministério na Chatuba, já é pastor lá. Uma abençoada, vem com a família, vai estar ministrando aqui para nós. Então vem estar conosco a partir das 19h30 ali na Cibatri, vamos estar celebrando o Senhor, também transmitindo pelo nosso aplicativo, pelas as redes sociais que a gente tem, né? Nesse mesmo horário aí a gente vai estar transmitindo. E no dia 14, também uma festa, a segunda festa de massas e caldas, que a Cibatri tem lançado aí como desafio, né? Levantando também recursos para o objetivo que ela tem de expansão do seu espaço, mas acima de tudo para proclamar o Senhor, revelar Cristo ao mundo, porque não fazemos nada que não seja para engrandecer o Senhor. Nossa igreja é uma igreja cristocêntrica, onde o nome de Jesus é exaltado, não é uma igreja por personalidade, por ninguém, né? É como diz aquela música do Arraio, né? Que o meu nome seja enterrado junto comigo, mas o nome do Senhor Jesus seja exaltado e glorificado, né? Então nós trabalhamos isso. Então vamos ter uma festa ali a partir do meio-dia. Se quiser almoçar lá, que trabalha aqui no centro, se quiser almoçar lá no Triense, ali no clube, né? Futebol clube ali em frente à igreja, você pode estar lá no meio-dia lá, que tem lá as massas lá, lasanha, muito alimento, muitos caldos. E estão num clima fresquinho. Fresquinho, esse frio, né? O dia todo, e vai até 10 horas da noite. A partir das 5 horas, não tem bandas, ministérios musicais da cidade, né? Daqui e de outras próximas, louvando, celebrando ao Senhor, né? Orquestra da Assembleia de Deus e vários grupos aí participando e celebrando. Até a administração da palavra. Você pode estar lá, um ambiente excelente para ir com a família, celebrar o Senhor e tomar um caldinho nesse friozinho, né? Que bênção. E vamos fechar no dia 15, no domingo, de manhã tem um encontro de gratidão que a gente faz com a igreja, às 9 horas. E nas duas celebrações, nós hoje estamos com duas celebrações, umas às 18 horas e outras às 19h30. E inclusive vamos ter a presença do nosso irmão Creve Soares, né? O nome de Deus, cantor muito conhecido, e também tem uma história muito linda ali na nossa igreja, na nossa cidade, de cura, de milagre na vida dele. Ele vai estar também celebrando conosco no culto. Nós vamos ter o coral da própria igreja também cantando. Tem um grupo de louvor, adoração, ministério. Uma igreja realmente abençoada, valorosa. Eu louvo a Deus por cada membro que está envolvido na festa, né? Se doando e se doando para realmente expandir o nome do Senhor. Que Deus fortaleça a vida. Manda um abraço para cada um da Márcia Vital daí, dos membros da igreja, cada um. E a todos os ouvintes que possam participar conosco. Será muito bem-vindo e bem-vindo ali. E já agradeço também que a rádio vai estar presente lá, dando um apoio lá. Estaremos lá, com certeza. Compartilhando com a gente. Eu agradeço já essa participação de vocês conosco lá. Vamos estar juntos celebrando. Obrigado, querido, pela essa oportunidade. Amém. Nós que agradecemos, pastor. Que Deus possa abençoar vocês aí, o Ministério da Cibatri. Que venham mais 55 anos, amém, levando a palavra de Deus, que Deus possa continuar usando vocês para pregar as boas novas e esse ministério lindo, né? Possa alcançar muitas vidas para o reino. Amém. Tá bom?
Pastor, mande um abraço para todos os irmãos da Cibatri e volte mais vezes, tá? Vai ser um prazer recebê-lo. Obrigado, queridão. Um abração aí. Amanhã estamos juntos. Essa é mais um aniversáriozinho de toda a igreja celebra, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, cada um participando, cooperando e avançando para engrandecer o nome do Senhor. Tão somente o nome dele precisa ser lembrado, reconhecido e exaltado. Forte abraço, parabéns a Cibatri, parabéns para nós. Deus abençoe a todos. Um prazer muito grande estar com vocês. Graça, misericórdia e paz.